Olá, estamos no ar com mais um programa de ideias. Toda semana debatendo temas da atualidade e de interesse dos cearenses. E também trazendo o melhor da música para você que está em casa. Confira nossos destaques. O uso da tecnologia digital na sala de aula ainda gera grandes debates entre educadores e acadêmicos. Mas como transformar essas tecnologias em ideias que de fato melhorem o desempenho e aprendizado dos alunos? No programa de hoje você vai saber o que os educadores têm a dizer sobre o assunto e quais os desafios da educação na era das mídias digitais. Ainda hoje, no quadro musical, um grande show com o cantor Sérgio Oliva. Mas tudo agora acabou, para mim terminou a ilusão. Hoje esse amor já findou e afinal, para que amar? E tem muito mais no Entender de hoje, que está só começando. Não saia daí! Nos últimos anos, o ensino ganhou novas ferramentas. Os cadernos, aos poucos, vêm sendo substituídos pelos tablets, smartphones, notebooks, videogames, tudo para tornar o processo de aprendizagem mais prazeroso, dinâmico e interativo. E é sobre esse tema, tecnologia aplicada à educação, que eu converso agora com o presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará, Padre Zé Linhares, com o professor universitário e especialista em psicanálise, Tiago Luiz Albuquerque, e com o professor doutor da Universidade Federal do Ceará, Herbert Lima Vasconcelos. Ele que integra o Instituto UFC Virtual da Universidade Federal e é diretor-geral do Centro de Educação à Distância do Ceará. Também está com a gente, no quadro musical, o cantor Sérgio Oliva. É um prazer recebê-los no nosso programa. A tecnologia digital já é uma realidade hoje na sala de aula? Olá, é o seguinte, nós temos de considerar três aspectos que eu acho fundamental em qualquer análise que nós façamos atualmente. A primeira, nós estamos, eu chamaria, numa travessia. Nós estamos fazendo uma comparação, saindo da era analógica para a era digital. Nós não podemos dizer que hoje, em todas as classes, nós já estamos com o tablet, mas o que nós temos hoje, na maioria das escolas, já é o computador, já é o primeiro passo que está se dando. E estamos também entrando no período em que o governador Cid Gomes, ele colocou em todas as escolas de curso médio, nós temos o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior, onde temos já bem avançado a tecnologia contemporânea. Mas nos cursos médios nós temos hoje os laboratórios, o que outrora era raríssimo. Laboratório de física, de química, laboratório de biologia e laboratório de matemática. Eu acho que o laboratório que está faltando ainda é o laboratório da língua portuguesa, que eu acho que nós precisamos ainda criar uma cultura da nossa própria língua. Eu estou vendo que o pessoal está lendo muito pouco. E a leitura é fundamental dentro da aprendizagem. Isso atribui essa falta de leitura a quê? Há três causas. Primeiro, o menino, quando pega um computador, ele se encanta com o tablet ou com o computador, e o computador Facebook, aí vai começar a fazer ligações para os amigos, para a namoradinha, etc. E se esquece de que o livro é sempre o livro. E mesmo, embora que nós tenhamos, por exemplo, o Amazonas, onde nós temos a literatura internacional e nacional, ali ele não procura, não busca. O Dr. Google não é lá muito frequentado, a não ser para fazer os trabalhos que muitas vezes são copiados direto. Copiar, né? E colar. E colar. Então isso é que eu acho que nós temos de voltar a fazer o que se fazia outrora dentro dos colégios. Todo colégio deveria, pelo menos uma vez por mês, criar a leitura de um livro. Então aquele livro depois seria dissecado, personagem, fato,
fazer a dissecação do livro. Então aquele menino vai criando gosto pela leitura. Eu penso que os meus companheiros que estão aqui, tanto o Tiago como o Herbert, como você, nós éramos e somos ainda aficionados à leitura, né? Não sei se você é como eu. Eu gosto do cheiro do livro, né? De pegar no livro. É bom, né? A revistazinha Veja, dignifica, enaltece. Então eu acho que a gente cria um universo onde a imaginação e os nossos próprios talentos são mais desenvolvidos do que ficar com o olho fixo simplesmente no computador. Então a computação é importante, a cibernética é importante, mas ainda nós não podemos dizer que o Ceará entrou nessa era. Nós estamos ainda um pouco na era analógica, mas já estamos dando passo para a era que eu chamaria digital. Doutor Herbert, e na rede universitária pública? Bom, a inserção das novas tecnologias digitais para a educação, ou a informática da educação, ela é uma realidade muito forte do ponto de vista do desenvolvimento da pesquisa acadêmica, da criação da tecnologia, da concepção do que a gente chama hoje de tecnodocência, né, que é a inserção dessas ferramentas digitais, de ambientes virtuais, de objetos de aprendizagem, de softwares voltados para a informática educativa. Então, todos esses elementos que estão muito atrelados ao desenvolvimento tecnológico, eles estão sendo, aos poucos, absorvidos na formação, tanto no ensino superior, como também nós temos hoje no país e no mundo experiências muito bem sucedidas através da inserção das tecnologias. Então, eu posso, por exemplo, hoje ministrar uma disciplina, um conteúdo na universidade, ter um encontro com os meus estudantes durante a semana, mas também ter um ambiente virtual de aprendizagem, que a gente chama de AVA, onde eu vou ter atividades de fórum, atividades de portfólio, eu posso promover uma webconferência onde o palestrante pode estar em qualquer lugar do planeta e, através da internet, transmitir áudio, vídeo, digital, possibilitando, então, eu expandir o espaço físico da minha sala de aula. Então, essa experiência da inserção das tecnologias, do software educativo, da tecnodocência, ela passa muito e principalmente pela formação do professor, né? Seja o professor da educação básica, como o padre José Linhares colocou muito bem, ou o professor do ensino superior. É preciso que ele se apodere do uso dessas ferramentas, que ele conheça as tecnologias, que ele conheça essa nomenclatura que existe dentro do mundo digital, não do ponto de vista técnico, mas que ele saiba usar essas ferramentas como ferramentas de apoio à sala de aula, né? Esse é o conceito, é a premissa do que nós chamamos de informática educativa. Porque inclusive este programa de televisão não precisa ele estar presente, ele pode participar também desse programa ao vivo, né? Como todos nós estamos aqui conversando e participando, dando suas ideias, né? O uso das tecnologias digitais é uma tendência, né? Muitas instituições de ensino já incorporaram, porém muitas proibiram. Por quê? Eu vou dizer uma coisa, eu acredito que, na verdade, existe alguns valores arraigados aí dessas instituições que vêm a vedar esse tipo de utilização de mídias digitais ou de plataformas cibernéticas ou, enfim, de outros recursos que não sejam presenciais. Existem determinados valores que realmente são anacrônicos e que não caberiam mais no dia de hoje, né? Quando a gente fala, o professor Herbert estava falando aqui sobre a experiência da universidade pública com a educação à distância, mas eu acho que a educação à distância ela já ultrapassa esses limites que a legalidade impõe a gente. Por exemplo, o MEC permite desde alguns anos que nós tenhamos 20% dos cursos de nível superior à distância. E mesmo sem qualquer necessidade de uma portaria específica para isso, toda instituição já pode ministrar, né? Mas mais do que o MEC aquecer isso, permitir isso, nós já temos uma educação digital muito mais informal, né? Hoje em dia o professor que ele não sabe usar os recursos digitais mesmo de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, ele já é um cara que ele não vai ter ele já vai ser um profissional que ele não vai ser valorizado pelos alunos, porque aquela realidade é a realidade dos alunos.
Eu lembro muito bem que Aristóteles, salvo engano, em Ética Nicômaco, ele falava que tudo chega à nossa cabeça por um dos 5 sentidos. Então é realmente a hora da gente exercer e se apoderar das ferramentas para que a gente possa usar de todos os sentidos possíveis para a gente conseguir levar o conhecimento ao aluno, né? A área em que eu trabalho, que é a área de universitária e também de concursos públicos, né? Hoje em dia eu sou professor do Complexo Damásio de Ensino, lá de São Paulo, e eu vou voltar lá, estar ministrando uma aula dia 10 de julho, e essa aula vai ser transmitida para entre 3 a 5 mil alunos, né? Esse conhecimento só é permitido que ele seja realmente o acesso dado de forma democrática por causa dessas ferramentas que hoje em dia existem, né? E eu digo assim, que o conceito de algumas instituições que vedam, como você citou no caso, Olavo, ele é arraigado, ele é anacrônico, ele não serve mais aos dias de hoje, e desde antes essas metodologias de ensino à distância já eram usadas. Certa vez eu vi Padre José Linhares, um líder religioso, falando que aquelas pessoas que faziam um curso à distância iam um título de doutor burrólogo. Já imaginou você participando de um curso totalmente à distância? E muito me deixou pasmo essa expressão dele, porque ele que vem de uma liderança religiosa, ele devia saber que a primeira experiência de ensino à distância formalizada que nós temos estão lá nas cartas de Paulo, né, nas epístolas paulinas. Foi um dos primeiros exemplos que a gente tinha aí de educação à distância. Então você fechar os olhos ou dizer que a educação à distância não vai servir à formação de qualidade da pessoa, eu acho que seria uma expressão, um conceito muito restrito e muito atrasado, anacrônico mesmo. Padre Zé Linhares, qual a importância de inserir as tecnologias digitais como recurso da educação? Eu penso que a grande vantagem é você ter a possibilidade de ter um horizonte que eu chamaria, o alemão chama de Weltanschauung, a cosmovisão. Você ter uma visão ampla de toda a realidade, seja ela mesmo, digamos, confinada à sua o seu habitat natural, mas aí você poderá ter um contato universal com todas as realidades do mundo. Vamos dar um exemplo assim, só para o nosso teleouvinte nos entender. Na hora que, por exemplo, acontece lá no interior da Índia, da China, algo extraordinário, eu estou participando aqui. Eu estou sendo um copartícipe de toda aquela realidade. Então, aquilo que o Tiago diz, o meu colega, talvez ele tenha exagerado, porque também, Tiago, existe, e o Herbert pode colocar essa realidade, tem cursos à distância que são fajutas, não são cursos bem feitos. Eu conheço cursos à distância em que não é o curso à distância em si que seja defeituoso, é a maneira como ele é feito. Então, eu diria que o menino dentro da escola, e aqui eu diria, colocando um pouco o que o Tiago colocou, o nosso professor, ainda ele resiste um pouco a manusear, eu chamaria, os instrumentos tecnológicos que estão às vezes à disposição dele. Aí eu faria 2 distinções. O nosso professor ainda é um pouco mal pago. Ele não tem condições de fazer a compra, por exemplo, de um computador. Lá na minha terra, em Sobral, o prefeito, ele financia para os professores os tablets. O professor não tem condições de comprar um tablet, então ele financia. O professor paga 24 meses, 40 meses. Então, isso eu acho que se cada prefeito fizesse isso, nós teríamos uma universalização deste conhecimento. E a meritocracia, você acha muito importante? A meritocracia, importante? Eu vou lhe dar um exemplo bem objetivo. Nós começamos, eu vou dar um exemplo da minha terra, porque eu acompanho formalmente e minha terra tem tido um êxito muito grande. Ou talvez o Herbert deve saber. Nós estamos hoje, como é que nós começamos? Nós criamos um piso salarial de R$ 2.200 para o professor. E se a classe dele, porque de 6 em 6 meses, nós fazemos uma avaliação da escola, do professor e do aluno. Se aquela classe alcançou um patamar superior ao nosso desejado,
então aquele professor tem um plus ao seu salário. Então, aí é que vem a meritocracia. E isso fez com que o nosso IDEB seja o mais elevado do Ceará, que nós estamos com 7,8. Estimula, né? Estimula e faz com que o professor e a classe. Interessante, eu tive numa classe, a autoestima dos meninos, ela cresce no momento que a classe dele foi colocado dentro de um ranking, e foi colocado em segundo, terceiro lugar, ele fica estimulado. Verdade. E agora eu converso com Sérgio Oliva. Ô Sérgio, apresenta aí o seu companheiro, o seu músico. Nosso amigo Ferreira Drum, percussionista, que a gente já faz alguns trabalhos há alguns anos já juntos. E é um prazer estar aqui no seu programa. Como surgiu a sua paixão pela música? Faz algum tempo já, da época de 14, 15 anos, quando a gente começou a dar os primeiros acordes no violão, e até hoje a gente abraçou a música porque realmente é o que a gente ama fazer. Como é que você define o atual momento da MPB? A MPB está passando por um momento difícil devido a novos estilos que apareceram, né, na mídia e tudo, mas a MPB ela é centenária, vamos dizer assim, né? Ela passa por crise, mas permanece. Sempre vai ser, né? Sempre. Sempre vai ser MPB. Vamos de música. Então vamos. Sérgio Oliva. Sabes mentir, hoje eu sei que tu sabes sentir. Um falso amor abrigaste em meu coração. Sempre a iludir, tu falavas com tanto ardor. Essa paixão que dizias sentir. Mas tudo agora acabou, para mim terminou a ilusão. Hoje esse amor já findou e afinal, para que amar? Sempre a iludir, tu beijavas com afeição. Sempre a iludir, uma falsa emoção. O programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo, mas vamos curtir um pouquinho mais de Sérgio Oliva. Shalom, Jerusalém, sou azul. Na relva ralo meu arerê tombara. Ali, alá, logo além, vem lá, logo pra cá, ninguém faraó. No ver da gente, o samba é pedra mão. África bem fica melhor. Amanheceu de um sorriso, vivida como é preciso, contando, cantando, enfim, ouvindo, falando, falo de mim pra você. Alô, olá, se não for já, só longoricuri madurou. O ver da gente, o samba é pedra mó. África bem fica